Boa tarde. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, viu? Obrigado. Para nós aqui tê-lo, e principalmente discutir uma temática tão importante, tão relevante nesse momento que nós estamos vivendo. Professor Marco Galduroz, né? Possui graduação em Direito, é especialista em Direito Material do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade Damásio, mestrando pela Universidade de Girona, Cultura, Seguridade e Direito, é advogado, possui escritório, membro da Comissão do Exercício da Advocacia Trabalhista da OAB Sorocaba, Comissão de Relacionamento Institucional OAB São Paulo, TRT 15ª Região, né? Foi em 2016, a partir de 2016, secretário-geral da Comissão de Relacionamento Institucional da OAB São Paulo e TRT 15ª Região, coordenador da Jovem Advocacia, também da Regional Sorocaba, professor de diversos cursos da área de Direito Material, Processual do Trabalho e Direito Previdenciário. Professor, então, primeiramente eu gostaria que o senhor explicasse aqui um pouquinho para nós, né, para a nossa plateia, o que seria a responsabilidade civil, né, como é que a gente aplica isso no direito do trabalho, se eu pudesse fazer as considerações sobre o nosso tema. Falando do aspecto deontológico, existe um dever moral de reparação, um dever, né, de reparar diante da circunstância da prática desse ato ilícito. A responsabilidade civil, então, vem nesse aspecto, como eu coloquei, e nós adotamos aqui essa teoria deontológica da necessidade da reparação civil em função da prática de um ato ilícito, ou seja, devolver algo do que foi subtraído de uma outra pessoa, tá? E aqui a gente não está colocando, quando a gente fala de responsabilidade civil, Lilian, nós não estamos falando aqui do ilícito penal, nós estamos falando de situações, né, cotidianas, sem o aspecto da infração penal, apesar da responsabilidade civil poder refletir no âmbito penal, e hoje o tema é nós tratarmos da área trabalhista, nós estamos falando aqui apenas sobre o aspecto filosófico dessa concepção, para nós chegarmos nos conceitos legais que nós temos aqui no Brasil. Tá bom? Certo. Professor, e com relação a esses requisitos, né? Porque a gente vê muito falar, e principalmente agora, né, em tempos de Covid e tudo mais, como é que a gente pode chegar a entender sobre a obrigação de reparar, né? Como a gente configura essa responsabilidade? Maravilha, Lina. Vamos lá. O Brasil adotou uma teoria, né, dúplice da responsabilidade civil. Aliás, uma teoria no mundo ocidental aí, praticamente em todos os lugares replicada, né? Nós temos dois tipos de responsabilidade civil no Brasil. Nós temos a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. A responsabilidade civil subjetiva, ela demanda 4 requisitos para sua configuração, que são, né, ação ou omissão, o dano, o nexo de causalidade e a culpa. A responsabilidade objetiva, por outro lado, tem 3 requisitos: a ação, o dano e o nexo de causalidade, né, entre essa ação ou omissão e o dano, tá? Qual é o ponto-chave que a gente tem que debater aqui hoje? Eu acho que, quanto à situação que nós temos aí de coronavírus e tal, é fundamental nós batermos um papo acerca do requisito culpa. O requisito culpa é fundamental nessa discussão se a responsabilidade civil num acidente de trabalho ou na doença ocupacional, melhor dizendo, decorrente aí do corona, vai ser considerado uma doença de fato ocupacional, com perdão da redundância, ou não, tá? Esse é o ponto fundamental. Eu queria fazer só alguns apontamentos bem rápidos sobre as responsabilidades aqui, para a gente poder avançar no debate, Lilian. Discute-se muito na academia e na prática também acerca da responsabilidade objetiva e a subjetiva. E por que elas existem, Lilian? Qual que é o motivo da existência desses 2 tipos de responsabilidades diversas? Fundamentalmente, nós temos que entender que o Estado,
quando ele propõe que nós tenhamos uma legislação sobre esse aspecto, ele traz um incentivo para a prática de determinadas atividades ou não. Nós, muitas vezes, no aspecto trabalhista, tentamos imputar a responsabilidade objetiva, a responsabilidade subjetiva, sem entender exatamente a configuração disso. A gente não pode ficar preso só nos requisitos. Se nós ficarmos presos só nesses requisitos que eu falei, nós temos um problema no entendimento da concepção macro de tudo isso. Quando o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil traz a situação de que, se houver atividade de risco, a responsabilidade será objetiva, nós não estamos falando aqui meramente de uma escolha do legislador, nós estamos falando de uma política pública. Por que uma política pública, Liliane? Quando nós colocamos alguma atividade sob a proteção da responsabilidade objetiva, nós estamos necessariamente desincentivando aquela atividade. Pelo quê? Pelo risco. Por exemplo, se nós montarmos, se todo mundo pudesse, se a livre concorrência, se o capitalismo colocasse um ponto fundamental que nós pudéssemos todos, absolutamente todos, ter uma empresa que produz armamento, tá? Que trabalha com pólvora, certo? E se nós não tivéssemos critérios básicos para que se fizesse a montagem de uma fábrica nesse tipo de trabalho, com certeza, o que nós teríamos? Um aumento no volume de acidente. Se nós temos a flexibilização de requisitos, nós temos o aumento do número de acidentes. E com o aumento do número de acidentes, o que nós temos? Um aumento do custo social. Nós estamos falando de custo de previdência, nós estamos falando do custo do SUS, tá? Então, a política da responsabilidade, ela é exatamente no sentido de nós tentarmos reduzir o quê? O custo social. Então, quando nós temos, né, a qualificação de uma atividade como atividade de risco, nós estamos tentando desincentivar a prática daquela atividade em larga escala, para que nós não tenhamos efetivamente o aumento desse custo social. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. E a partir do momento que nós não temos o requisito culpa na responsabilidade objetiva, né, o que é mais fácil de você comprovar? De você ter direito, na verdade, ter acesso a uma indenização. Porque a partir do momento que você não tem que comprovar a culpa, facilita-se muito a percepção de uma indenização. Né? Então, esse é o ponto mais importante aí que nós temos que entender exatamente essa concepção política da responsabilidade para a gente entrar efetivamente na questão dos requisitos e se o Covid é responsabilidade objetiva ou subjetiva nesse sentido, tá bom? E hoje, professor, muito se discute a respeito da obrigação do empregador cuidar do ambiente de trabalho, porque isso, obviamente, já era exigência mesmo antes do Covid. Então, agora nós estamos tendo aí, vivenciando mais uma obrigatoriedade muito maior com relação a isso, porque existe a possibilidade do empregador responder por eventual, né, acometimento do empregado, né, por essa doença. E aí, com relação, para nós podermos avançar com relação ao Covid, hoje, nós podemos dizer que é responsabilidade objetiva ou subjetiva. Mesmo nós ainda vamos conversar a respeito da medida provisória, né, e tudo mais, a decisão do STF. Mas, só para a gente poder posicionar. Hoje, aquele empregador que tem o empregado que foi acometido, a responsabilidade é objetiva ou subjetiva? Olha, Lilian, essa é uma pergunta que a gente não tem uma resposta ainda, né? E eu acredito que vai demorar bastante tempo para nós termos, tá? Mas eu posso trazer para você tranquilamente já duas correntes acerca do tema, tá? Eu vou trazer uma corrente pró-empregador e uma corrente pró-empregado, tá? Pró-empregador, nós poderíamos dizer que a Covid, ela é uma pandemia. Portanto, sendo uma pandemia, ela está lá expressamente como uma exceção ao acidente de trabalho na Lei 8.213, no artigo 21. Né? Diante disso, como o empregador não tem controle acerca de uma pandemia,
né, ele só poderia responder pela responsabilidade civil de forma subjetiva, só com a comprovação de culpa, tá? Essa seria uma teoria, então, que nós teríamos aqui favorável, digamos assim, ao empregador nesse cenário, tá? Agora, eu gosto de trazer uma outra teoria, e essa outra teoria eu tenho o prazer aí de ter compartilhado com alguns colegas, né, alguns professores, e a gente tem um entendimento aí de que é uma possibilidade, tá? E a gente tem que partir de um pressuposto aí, com base no último conceito que eu falei, da atividade de risco, tá? Uhum. E aí eu te pergunto, tá, Lilian? Faço uma reflexão com os nossos alunos aqui. Se nós estamos em período de isolamento, e aí cada estado tem os seus decretos, e determina o fechamento de várias atividades, tá? Se nós temos o fechamento de atividades que são consideradas não essenciais, e nós temos aí um empregador que insiste em prestar essa atividade, que, né, mantém o negócio aberto, a fábrica funcionando, que não seja, então, de caráter essencial, tá? Ou seja, ele está descumprindo, né, uma normatização e um decreto, tá? Se ele está praticando uma atividade contra um ato da administração pública, essa atividade pode ser enquadrada daí no parágrafo único do 927, ela não se tornaria uma atividade de risco? Uhum. Essa é uma reflexão que eu tenho feito aí com os meus alunos, com os meus colegas, com os professores. A partir do momento que se descumpre nessa situação, né, que nós vivemos um decreto, então, estatal, demonstrando que a sua atividade não é de risco e você praticando a atividade, nós teríamos o quê? A quebra do dever de confiança. Uhum. A quebra do dever de confiança geraria, então, uma responsabilização de caráter objetivo e não subjetivo, sem a necessidade de culpa, tá? E o que isso gera? Gera uma inversão na ordem da produção e no ônus da prova. Uhum. Quando nós temos a responsabilidade objetiva, Lilian, quem tem que fazer a prova é o empregador, de que não foi adquirida aquela doença no ambiente de trabalho. Uhum. Quando nós temos a responsabilidade subjetiva, quem tem que fazer a prova é o próprio empregado, né? Uhum. O reclamante, no caso. Então, nós teríamos aqui a seguinte situação. Se o empregador... E aí vai o caso a caso, Lilian. Eu proponho que a responsabilidade civil não seja observada de uma forma geral e genérica, principalmente fazendo essa dicotomia que eu falo da teoria da eficiência e a teoria deontológica no aspecto do reparatório, tá? E aí eu trago até o artigo 907 do Código Civil argentino, depois a gente pode deixar disponibilizado, que é muito esclarecedor nesse sentido, do que eu estou falando dessa diferenciação do aspecto econômico e do aspecto moral. Mas eu proponho que nós façamos uma reflexão, então, para o caso a caso. Se um empregador assume o risco, tá, de exercer atividade, mesmo contra, então, uma legislação momentânea dizendo que aquilo é não permitido no momento, a partir do momento que ele assume esse risco, né, ele está assumindo o risco de uma responsabilidade objetiva. É uma proposta que eu trago, eu sei que é um pouco inovadora, mas pelo que a gente tem compartilhado aí, tem sido bem aceita pelos nossos colegas, professores, e eu acredito que efetivamente vai ser verificado daí, no caso a caso. E até porque, professor, existe a responsabilidade do empregador, né, por esse empregado. Então, assim, você expõe o empregado, de qualquer forma, em uma condição de risco, sem, obviamente, contrariando aí a legislação que determinou o fechamento das empresas. E aí, todas as vezes que a gente vai falar desse assunto, principalmente... quando isso vai para os nossos alunos, a pergunta principal é essa, né? Ah, mas eu não vou trabalhar porque eu corro risco de ficar doente, né? Então, essa sua observação eu achei assim, excelente, porque pelo menos a gente tem a necessidade de um requisito. Falou, olha, essa atividade ela não necessariamente deveria acontecer. E isso aqui está violando uma legislação própria e aí, de qualquer forma, está colocando em risco o empregado. Aí, professor, só aproveitando, a professora Letícia aqui, que é professora, nossa colega na faculdade, fez um questionamento. Poderia até mesmo o empregado pedir a rescisão indireta nesse caso? A atividade não é essencial, o empregador
né, exige que o empregado vá trabalhar, isso seria um dos fundamentos para rescisão indireta? Sem dúvida, professora Lilian. Só a gente lembrar do 483, salvo engano, aí acho que a linha D, não, a D é descumprimento de contrato de trabalho. C, expor o trabalhador a perigo de mal considerável, mal manifesto considerável, tá? Eu não estou com a CLT aberta aqui, eu acredito que seja o item C lá do 483, mas nós temos, então, aqui uma situação totalmente passível de uma rescisão indireta, sim. Nós teríamos a atividade de risco e, diante desse fato, né, a exposição ao mal considerável do trabalhador, o que poderia gerar, então, aqui, no caso, a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, né, a justa causa da empresa. A justa causa da rescisão do contrato por culpa da empresa. Então, professor, eu acredito, perfeita, a pergunta perfeita, e eu acredito que geraria tranquilamente a possibilidade dessa rescisão. Certo. E aí, professor, a medida provisória 927, ela prevê lá no artigo 29, né, que foi objeto aí de uma ação direta de inconstitucionalidade, que a contaminação pelo coronavírus, né, essa contaminação não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Isso gerou aí um grande questionamento, né, principalmente diante do princípio da proteção, né, do meio ambiente do trabalho. Então, esse dispositivo foi muito questionado, inclusive objeto de várias ações de inconstitucionalidade. E aí nós tivemos a manifestação do STF suspendendo os efeitos desse e também do artigo que suspendia as fiscalizações também. Aí eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações sobre essa decisão. Perfeito, professora Lilian. Vamos lá. Olha, a gente precisa ter... por que eu coloco sempre esse aspecto político e social antes dos meus bate-papos, os compartilhamentos que a gente está tendo? Não gosto de falar muito aula, né, Lilian? Porque a gente está conversando, né? Sim, a aula a gente... Sim. E a aula nada mais é do que um compartilhamento, na verdade, porque a gente aprende muito, a gente passa um pouquinho do que a gente sabe, é um compartilhamento do que a gente tem aí de bagagem. Eu acho assim, eu acho que aí o primeiro ponto que você trouxe, que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, é o princípio da precaução. O princípio da precaução, ele é um princípio que tem origem lá na Alemanha, nos anos 70, ele vem do meio ambiente, do direito ambiental, né? No Brasil, nós tivemos a primeira positivação, na verdade, é uma positivação internacional, na Rio 92, quando nós colocamos lá, salvo engano, nós temos 4 artigos que trabalham com a questão do princípio da precaução. O princípio da precaução, quando nós estamos falando de meio ambiente, nós não podemos esquecer que meio ambiente de trabalho faz parte do meio ambiente. Portanto, ele é totalmente aplicável ao direito do trabalho. É um princípio que aqui no Brasil os trabalhistas esquecem um pouquinho, mas que nós importamos do direito ambiental a sua concepção. Elis Miralé trabalha muito bem com essa situação e é de total aplicação, tá? Mas nós temos que fazer essa linha histórica que vem da Alemanha, porque o nascimento dele ele tem uma função importante, inclusive no aspecto laboral aqui. Ele nasce na Alemanha com essa concepção protetiva já dentro do aspecto trabalhista. E aí, já avançando nessa questão da DIN e do artigo 29, primeiro que o artigo 29 ele tem um equívoco gigantesco, né? Porque, por exemplo, nós vamos dar um exemplo aqui de um enfermeiro que contrai o Covid, né? Nesse caso, é atividade de risco, correto? E se nós temos essa situação acerca dessa aquisição dessa doença, tá? Aí nós temos um ponto dizendo, opa, como que nós temos que provar culpa nessa circunstância? Não, se ele era enfermeiro, a atividade era de risco dentro do hospital, aqui nós teríamos a responsabilidade objetiva. Portanto, já é a técnica, a própria redação, tá? Perdão. E se nós avançarmos um pouquinho, Lili, aí é o ponto que eu queria chegar com você, é o seguinte, se nós temos aqui uma situação de uma escolha do Estado, no momento que ele faz, como volta no assunto que nós estamos falando, decretos, dizendo que a atividade não é essencial e aquela
aquele empregador exerce essa atividade, nós teríamos com esse artigo 29 uma limitação de responsabilização. E me parece que o STF teve essa preocupação de entender que não se pode definir empiricamente o que é, nesse caso do Covid, responsabilidade objetiva ou subjetiva. Tá? Me parece que o STF segue essa linha nesse momento, de nós avaliarmos o caso a caso. Então, se deixasse a redação do jeito que estava no 29, nós teríamos uma limitação, nós teríamos só a responsabilidade subjetiva, nós fecharíamos a questão da responsabilidade objetiva, e aí eu pergunto para você, professora Lília, e para os nossos alunos queridos, quem tem uma atividade econômica, né, quem tem uma atividade empregatícia, no caso, se ele tem essa limitação de responsabilidade só na subjetiva, qual é a vantagem, qual é a desvantagem que ele tem? Nenhuma. Qual é o bloqueio que ele teria no exercício dessas atividades? Nenhuma. Portanto, eu acredito que se nós temos esse entendimento do STF, ele segue um pouquinho da linha do que a gente está colocando, de que nem tudo vai ser responsabilidade subjetiva e nem tudo vai ser responsabilidade objetiva, dependendo exatamente da situação que nós temos no caso a caso, tá? E na aplicação no caso a caso. Eu acho assim que, igual o senhor falou, nós estamos vivendo aí um momento de muitas incertezas. Nós precisamos verificar como as decisões judiciais vão ser aí proferidas com relação a essa situação. E aí, o meu questionamento como o empregador, quais as ferramentas que o empregador possui, por exemplo, para ele viabilizar uma proteção ao empregado? Digamos que ele realmente, de fato, ele tem aí que exercer a sua atividade, é serviço essencial, precisa do empregado, né? E de qualquer forma, e outra questão também é porque como comprovar a existência do nexo de causalidade, né? Que esse empregado, de fato, foi acometido da doença no ambiente laboral. Vamos lá, professora, então. Vamos tentar trabalhar com essas duas concepções também, né? Primeiro, empregador, né? Uhum. É óbvio que o empregador precisa continuar exercendo as suas atividades e quando são de caráter essencial, a lista e o rol dos equipamentos de proteção vai aumentar, né? Para começar. Sim. Álcool e gel hoje é equipamento de proteção. Sim, claro. Máscara é equipamento de proteção. Distanciamento entre os funcionários virou requisito hoje de exercício de atividade, tá? Então, mesmo com a MP 927 trazendo a suspensão de muitos laudos de segurança do trabalho, eu hoje, para os empregadores que a gente tem aqui a oportunidade de prestar assessoria, eu não oriento que retome qualquer tipo de atividade ou continue exercendo as atividades sem um laudo das condições, o LTCAT, o laudo das condições técnicas aí, ambientais de trabalho, tá? Atualizadas em tempos de Covid. Nós não podemos nos esquecer que o empregador, né, ele assumir o risco do negócio, ele, apesar da função social da empresa estar lá, ele tem os requisitos da ordem econômica, o poder do livre exercício das atividades, mas, né, o passivo trabalhista decorrente disso pode gerar uma impossibilidade de continuação das suas atividades. Portanto, eu diria que o empregador, a primeira coisa que ele tem que fazer hoje é um novo laudo, né, técnico de condições ali do ambiente de trabalho, esse laudo por especialistas, bons especialistas, né, e acompanhado de uma advocacia preventiva também, que possa orientar quais são as necessidades nesse momento no aspecto jurídico legal. E a partir desse momento, com essa lista dos novos equipamentos de proteção, medidas de distanciamento social, seguindo os parâmetros da OMS, aí sim eu vejo que esse empregador estaria com mais tranquilidade no exercício das suas atividades, tá, professora Lívia? Um outro ponto, né, que você colocou depois foi a situação do nexo de causalidade, isso. Certo? Maravilha. Nexo de causalidade é sempre um assunto que me encanta também, tá? Nexo de causalidade, professora Lilian, nós temos aí
duas concepções dele também que nós temos que trazer aqui para as pessoas, né? A gente acha que responsabilidade civil é um assunto muito simples, muitas vezes, mas ele é muito simples quando a gente não se debruça sobre ele. Quando a gente começa a se debruçar sobre ele e tal, nós temos duas teorias vigentes aí, que é a teoria da análise econômica do direito, e temos uma outra teoria que é baseada no princípio residual, tá? Por que essas duas teorias são importantes no nexo de causalidade? Vou explicá-las. A questão da teoria aqui da análise econômica do direito entende que quando o agente tomou as providências cabíveis, professora Lili, o responsável, ou seja, aquele que tem a responsabilidade residual, será a vítima. Tá? Quando o agente e a vítima tomaram as providências, quem vai ser o responsável? O agente, praticante. Tá? E quando o agente não toma as providências, a vítima, ele vai se tornar o responsável aí, tá? Essa análise tem um problema, que é qual? Exatamente quando nós temos a culpa exclusiva da vítima e a culpa concorrente. Sob esse aspecto da análise econômica do direito, nós temos uma teoria circular. Ela não tem a teoria residual, ou seja, quem fica com a responsabilidade? Nessa análise econômica do direito, ninguém ficaria. E a gente sabe que a responsabilidade civil, necessariamente, né, tem que distribuir a responsabilidade para uma das partes ou para ambas, tá? E aí a teoria residual vem, nesse aspecto, fazendo com que nós tenhamos a possibilidade da avaliação tanto da culpa concorrente, quanto da culpa e a responsabilidade objetiva, a culpa exclusiva da vítima, sendo passível de quebra do nexo de causalidade. O nexo de causalidade, mesmo na responsabilidade objetiva, é passível de quebra quando nós temos essa situação, tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode trazer agora para o aspecto do Covid, né? Vamos imaginar, então, que o enfermeiro, ele tem a responsabilidade objetiva do empregador, ou seja, a culpa presumida de que houve a aquisição daquela doença dentro do hospital, do pronto atendimento, tá? Se o empregador consegue quebrar esse nexo de causalidade, ou seja, demonstrar que a aquisição disso se deu fora do ambiente de trabalho, vou dar um exemplo aqui, vamos imaginar que essa enfermeira foi no final de semana lá nas festinhas do Covid, né? Que o pessoal faz os Covid Fests aí, né? Tem todo lugar tá rolando, né, professora Helena? Tudo isso tá rolando esse Covid Fest, né? Um absurdo, né? Que essa enfermeira, então, foi numa dessas festas e estava lá compartilhando um narguilé, né? Tomando a bebida e publicou em rede social, tá lá no Instagram, né? Até o Nupijuri News aí publicou também, que foi para todo mundo, tá? A partir desse momento, já tem um indício de quebra. E vem uma perícia e constata que, de fato, isso não foi adquirido lá no ambiente de trabalho, tá? Aí nós temos uma quebra do nexo de causalidade e um afastamento da responsabilidade objetiva, correto? Então, essa é uma possibilidade que daí essa teoria residual, ela fecha o cerco e ela complementa a análise econômica do direito e ela pode demonstrar, então, que existe esse nexo de causalidade. Então, para o empregador, vai ser de fundamental relevância, apesar da dificuldade, porque isso está no ar, né? É muito difícil a gente pensar numa perícia nesse sentido, mas eu posso garantir que uma situação dessa, ela pode trazer um benefício para uma tese de defesa, né? Diferente daquela pessoa, a empregada funcionária ou o funcionário que está cumprindo isolamento social. Não vai a festas, não faz nada, só tem o deslocamento até o ambiente de trabalho. Tá? E eu gostaria de falar só mais uma coisinha que é importante também, né, sobre essa questão do nexo de causalidade. A MP 905 caiu, né? Ela caducou, né? Na verdade, ela foi revogada, né, para poder voltar agora por uma outra MP, situações que nós vemos só nesse governo, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. No mérito específico, a gente vai entrar, não é um aspecto político. Eu estou dizendo da tecnicidade da situação da revogação de uma medida provisória, tá? Diante dessa circunstância, nós temos o que, professora Lilian?
nós temos a possibilidade também da aquisição do coronavírus no trajeto, né? Uhum. Você ter o seu trabalhador sendo exposto, por exemplo, ao transporte público, hoje você teria essa possibilidade, né? Com respeito, logicamente, à questão do artigo 21, trazer aquela informação do deslocamento e tudo mais. Uhum. Mas nós temos que deixar bem claro que a MP 905 não está mais sob aquela vigência da inexistência do acidente de trajeto. Sim. Tá? Então, nós temos que ter todo esse contexto aí para o empregador e por isso a necessidade de um cuidado extremo nesse momento. Então, eu volto a registrar. Hoje, empregador, advogado de empregador, alunos que tenham, né, são filhos muitas vezes do pai, tem uma empresa, ou trabalham em alguma empresa, os pais e tudo mais, os pais e as mães, é fundamental que hoje seja feita uma nova avaliação daquele ambiente de trabalho. Não dá para nós termos hoje um retorno das atividades ou uma manutenção das atividades nas mesmas condições de um laudo que foi feito em fevereiro deste ano. Ele já é um laudo totalmente ultrapassado, porque ele não detinha a concepção que nós temos hoje, que é um aspecto novo na relação de trabalho, que é essa situação pandêmica. Professor, e aí assim, obviamente o direito do trabalho, né, as normas trabalhistas sofreram aí algumas flexibilizações nesse período, obviamente, com a justificativa da manutenção do emprego e tudo mais, né? E aí, o empregador, ele tem à disposição algumas ferramentas, inclusive, que foram disponibilizadas pelas medidas provisórias para afastar esse empregado, né, do ambiente em algumas situações. Na sua opinião, o empregador, na verdade, ele pode disponibilizar e ainda pode fazer essas medidas no intuito de preservar o emprego, suspender ou para afastar as questões de eventual risco do empregado, né? Simplesmente para proteger a saúde do empregado. Então, suspender o contrato só para proteger a saúde do empregado? Eu acredito que sim, professora Lilian. Eu não vejo nenhum tipo de limitação nesse sentido, tá? A MP 927, a anterior a essa 936, na qual a pergunta que você formulou, ela já trazia uma possibilidade até de concessão de férias, dando prioridade para aqueles que se enquadram no grupo de risco, né? Nós já tivemos aí uma medida que veio nesse sentido. E aí a 936 trouxe também exatamente, né, uma concepção de que nós teríamos que ter essa proteção para o trabalhador. É uma proteção do emprego, mas também uma proteção da sua saúde, né? Por isso também tem essa garantia de uma estabilidade. Então, eu acredito que é um dos mecanismos que o empregador tem à disposição para que ele possa utilizar aí de uma maneira de proteção da saúde, principalmente nesse momento de pico, né? Eu confesso que eu não sei como está a situação no Tocantins hoje, principalmente aí em Araguaína. Agora, eu posso dizer aqui por São Paulo, né, que nós estamos aí provavelmente chegando muito perto do pico pandêmico, né? E essas medidas, isso é muito importante de se colocar, viu, professora? Que essas medidas, elas estão hoje exatamente, elas são passíveis de aplicação até dia 31 de dezembro. O estado de calamidade pública foi declarado, né, até dia 31 de dezembro. Então, a empresa não necessariamente precisa tomar as medidas, porque, por exemplo, eu sei que o Mato Grosso é um estado que está com baixíssimo índice. Então, não teria nem porquê, muitas vezes, você tomar agora. Mas quando houver um crescimento, você pode tomar essas medidas ali para agosto, para setembro, porque está dentro da previsão, né, do estado aí de calamidade. Então, assim, o empregador, é por isso que eu volto a frisar. Eu sei que a gente está no ambiente aqui com os alunos, mas eu vou ter que falar que eu sei que tem muito colega advogado aqui assistindo também. Sim, claro. Ele precisa necessariamente fazer um preventivo hoje com o advogado, porque essas situações hoje, de quando você vai dar a suspensão, quando você vai reduzir a carga horária, você vai mandar para trabalhar na casa, tá? Você vai dar estrutura para que ele vá trabalhar na casa dele, né? Tudo isso é uma situação passível de qualificação. Por exemplo, tá? Olha a situação que a gente pode ter. Nós podemos ter alguém adquirindo a doença ocupacional dentro de casa, né? E essa pessoa estaria trabalhando. Ela vai buscar um processo decorrente
dessa aquisição por ter adquirido dentro de casa, mas no período de trabalho dela? Né? Eu entendo que aqui é uma exclusão da responsabilidade, mas isso não evita o processo trabalhista. Sim. Entendeu? Então, são situações, N situações que a gente está projetando aqui, que pode gerar um passivo impagável para o empregador. Portanto, é necessário que ele tome todas as providências nesse aspecto. Professor, e aí é excelente essa sua observação, porque assim que o STF deu a decisão, suspendendo lá o artigo 29, o que aconteceu aí com as notícias e com os jornais, né? Começaram a divulgar reportagens de que empregado que contrair o coronavírus é acidente, doença ocupacional e tudo mais. Então, isso foi sendo propagado, mas não é bem isso. Né? Não é dessa forma. E aí é importante que se aplique a técnica justamente para a gente poder aplicar a responsabilidade. Então, não necessariamente porque o empregado foi acometido da doença, a empresa ela é responsável. Então, depende de alguns requisitos, de algumas comprovações para que isso realmente ocorra. Até porque a empresa, professor, é muito complicado a empresa conseguir controlar o empregado fora do ambiente de trabalho. Né? Primeiro porque não tem como fazer isso. Segundo porque como é que ela vai, que garantia ela tem que o empregado ele está fazendo ali o isolamento social, ele está deixando de participar aí de alguns eventos. Então, para as empresas eu vejo que elas estão de fato muito receiosas e muito desamparadas nesse quesito, justamente porque depende muito da responsabilidade da relação empregado e empregador e do compromisso de cada um. Né? Claro. Então, assim, é bem complicado. E aí, aproveitando, a nossa aluna Helena, ela colocou uma questão aqui, dizendo o seguinte: para empregadores da zona rural, em que os empregados morem no local de trabalho, é possível fazer algum regimento que preveja o isolamento dos funcionários? Aí entra de novo naquela circunstância que a gente colocou. Eu vou só... Pegando o gancho já para responder a Helena, né, do que você colocou bem, professora Lilian, eu acho assim, o controle do empregador ao empregado, hoje nós temos sistemas de telepresenciais, por exemplo, se houver o teletrabalho, né, sistemas virtuais que demonstram o horário que aquela pessoa estava trabalhando, a jornada, o que ela estava fazendo. Então, assim, hoje há um controle, há uma possibilidade de controle telepresencial. É óbvio que daí entra uma outra circunstância que não se controla, né, o período fora do ambiente de trabalho daquele empregado. E aí é a questão da responsabilização. Por exemplo, uma situação como a gente está colocando dessa, nitidamente é uma situação de responsabilidade subjetiva, né? E teria que provar a culpa. E provar a culpa da empresa por ter adquirido a doença estando fora do ambiente de trabalho vai ser muito difícil, né? Mas muito, muito, muito difícil. Só se houver uma circunstância excepcional, eu pensaria aqui, por exemplo, um colega de trabalho que tem que ir até a casa dessa pessoa, levar alguma coisa, né, um pacote, coisas... Situações muito, muito, muito específicas de muita dificuldade, tá? Então, esse é um ponto também que a gente tem que colocar. E já aproveitando aqui aí a pergunta, né, em zona rural, eu acredito assim, né, a gente tem que entender a realidade de cada um. Se a gente está falando de um empregador de zona rural de porte, se nós estamos falando de uma empresa grande, né, que tem ali os seus trabalhadores no ambiente por um conforto de lucro. Por quê? Porque é muito melhor você ter o trabalhador ali no alojamento, né, que ele vai poder chegar ali mais cedo, a produção vai poder começar num horário que não demande transporte e situações assim. Essa pessoa está no ambiente de trabalho, portanto, ela vai ter, sem dúvida nenhuma, que seguir normas de saúde. A empresa vai, nesse alojamento, por exemplo, ter que manter um distanciamento social. Vai ter N requisitos que ela vai precisar seguir para que não tenha esse tipo de problema. Tá? Agora, se a gente está falando de um caseiro, né? Se a gente está falando de uma situação um pouco diferente, o empregador, mesmo assim, terá que ter as suas obrigações, mas aí é uma situação que ele vai ter menos poder aquisitivo, né? E aí as exigências para ele também são exigências de acordo com o poder aquisitivo dele. Agora, é óbvio, né, que situações... Hoje todo mundo sabe que a máscara é obrigatória
principalmente em ambientes de trabalho e tudo mais. Aqui em São Paulo tem um decreto de obrigação de se utilizar. Não sei como está aí também, né? Já existe um decreto estadual. Se nós temos, então, mesmo que nós estejamos falando de um empregador aqui sem tantas condições financeiras, a máscara ele vai ter que fornecer para o trabalhador. O álcool em gel ele vai ter que fornecer para o trabalhador. O distanciamento social ele vai ter que saber que há uma necessidade de manutenção se ele quiser a manutenção das atividades daquele empregado. Tá? São responsabilidades que advêm da exploração da atividade econômica. Eu acho que assim, se reclama muito no Brasil de que não se tem condições de investimento, não se tem segurança jurídica, né? A contrapartida. Tem que se ter toda essa condição, eu não sou contrário a isso, só que o empregador tem que entender que existe uma coisa chamada função social na empresa. E a função social da empresa, nesse momento, é respeitar os princípios de proteção, né, da saúde. Fundamentalmente, esse preceito, né, que é um direito fundamental previsto lá no artigo 7º. Professor, e em termos práticos, aqui em Araguaína, onde nós estamos, até para fazer o teste, né, do Covid, até para o empregado aí ter a comprovação de que está acometido da doença, está bem complicado, né? A rede pública não consegue, a rede particular os valores são mais elevados. Então, e a empresa precisa de uma situação, porque o empregado que alega que está doente, mas não tem comprovação, não tem atestado, não tem afastamento. Aí a empresa fica receosa. E aí? Ela reconhece, ela encaminha para o médico do trabalho, ela precisa fazer esse afastamento de que forma? A autodeclaração basta? Quais as nuances para as empresas que o senhor acha que seria viável diante dessa dificuldade que nós estamos tendo com relação a esses testes que eu acho que é uma realidade do país, não só aqui em Araguaína, né? Mas é bem complicado esse reconhecimento. A gente tem um problema que se discute muito na responsabilidade civil, que a gente vai cair aí exatamente nesse assunto. Se é possível se reconhecer a responsabilidade civil por estimativa ou não. Tá? Esse é um ponto de discussão, assim, isso principalmente na Europa se discute muito, sabe, professora Lilian? E eu acredito que a gente vai discutir muito aqui no Brasil acerca disso também. Uma situação aí de estimar a responsabilidade civil. É um assunto também um pouco novo, a gente tem que debater um pouquinho mais, mas já deixo para os alunos aí, eu sei que vocês têm grupos de pesquisa maravilhosos, o professor Daniel Cervantes está aqui, inclusive, né, falando, então já fica aí a questão da responsabilidade civil por mera estimativa, tá? Nós temos alguns problemas aí na situação da autodeclaração, tá? Documento unilateral é aceito no direito sob qual aspecto? Tentou-se o atestado, né? Houve um projeto de lei que tramitou em uma velocidade recorde lá no Senado acerca disso, e não foi para frente, foi vetado, né? Da impossibilidade de ter a autodeclaração como válida, né? Da situação da doença, tá? Mesmo estando pela MP suspenso qualquer tipo de laudo pericial, de perícias administrativas, se fosse empregador, determinaria que já fosse feito, né, uma avaliação médica acerca daquele funcionário, passar para o médico do trabalho, mesmo que fosse através de teleperícia, que não tenha o atendimento presencial, mas eu preciso me proteger, correto? E o empregado da mesma forma, né? O empregado também não pode contar que ele vai ter aí uma documentação por estimativa, ele precisa de documento, de laudo, né? De exame médico que aponte que ele tem essa situação. Ele não pode se autodeclarar com um problema de saúde, tá? Então, eu acredito que isso já foi meio rechaçado aí pelo legislador e acredito que juridicamente também não vai ter respaldo se nós tivermos isso. Então, na minha opinião, é a questão da prevenção agora no aspecto jurídico, né? Deve tomar as medidas preventivas com laudos, com exames médicos, com o médico do trabalho, para que seja feita uma avaliação de se fato há um problema ali
e essa doença teria uma possibilidade de ser ocupacional ou não, tá? Isso eu estou falando, obviamente, né, professora, no aspecto ideal, Sim. né? Sim. Na prática, a gente sabe que não vai funcionar desse jeito. Na prática, a gente sabe que vai funcionar um pouquinho diferente. Isso tudo vai desembocar onde? No judiciário. E o judiciário vai depender de perícias médicas para fazer essa avaliação, tá? Mas no aspecto ideal, eu acho que as proteções, tanto para um lado quanto para o outro, é documentação, é laudo, é exame. Assim, nós temos condições de uma responsabilização ou não por parte do empregador. Uhum. Professor Daniel está perguntando aqui na nossa live se é necessário exame médico, né, de retorno após o home office, porque ainda tem essa possibilidade, né? O empregado está trabalhando lá, está em teletrabalho, o empregador não tem condições de fiscalizar, né, 24 horas o empregado, e ele vai retornar à atividade dentro da empresa. E se ele já vem acometido de eventual doença, na verdade quem está causando dano ao empregador é o empregado, né? Sim, mas aí que os outros empregados não têm culpa disso, justamente, né? Então, aí os outros empregados aí, estão... Perfeito, eles ficam expostos a uma possibilidade de novamente um acidente de trabalho, tá? Professor Daniel, aí precisa. Professor Daniel, eu não vou dizer só no retorno, não. Eu diria que para mandar para o home office seria ideal que já mandasse também com um exame, né? Porque você daí fecharia o ciclo. Você vai para o home office sem nenhum tipo de doença, né, ocupacional, e quando retorna, se retornar com algum tipo de doença ocupacional, opa, no último dia que você saiu daqui, você não tinha problema nenhum. Agora que você está retornando, surgiu uma situação aqui. Então, não vai voltar, não retorna, e isso não é uma doença ocupacional, tá? Então, eu faria essa sugestão, de que, sem dúvida, fosse feito, sim, um exame médico no momento do retorno, e também no momento que você vai mandar esse funcionário para o home office. Seriam 2 exames aí. Nós estamos em período excepcional. Período excepcional demandam medidas excepcionais, mas não demanda flexibilidade de Constituição. Quero deixar muito claro isso, porque senão a gente começa a misturar as coisas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, excepcionalmente, deveria ser feito aí 2 exames médicos nesse momento. Professor, tem mais uma pergunta aqui. Não havendo exame médico para o retorno, será cometido de Covid-19 pode acarretar doença ocupacional que implica em garantia no emprego? Se não houve um exame médico, né, e há uma doença ocupacional pelo Covid, a aquisição daí dentro da empresa, respeitando sem dúvida nenhuma, vai seguir aí o artigo 118 da Lei 8.213, né, aquela garantia de 1 ano, tá? E como é doença ocupacional, aí tem que pegar a súmula 378 do TST, lá tem o inciso 2, nem exigiria um afastamento daqueles 15 dias mínimos. Sim, para ter o reconhecimento dessa estabilidade aí anual. Portanto, poderia, sem dúvida, aí, acho que foi o Eduardo, né, que fez a pergunta. Isso. Poderia, sem dúvida nenhuma, haver essa aplicação da estabilidade aí, caso seja comprovada a doença de caráter ocupacional. Porque nós temos algumas fases, né, até chegar nesse momento de reconhecimento de doença ocupacional, tem as questões previdenciárias também, né, que estão atreladas diretamente. Professor, nós estamos chegando ao final aqui do nosso tempo, nós temos 1 minutinho para as nossas considerações, e aí eu queria agradecer muito a presença aqui de todos os nossos alunos, colegas professores, advogados, todo o pessoal que acompanhou, mandou perguntas, interagiram aqui, tá? Reforçar o convite para o nosso encontro jurídico, que vai acontecer agora em junho, assim como as nossas lives que ocorrem todos os dias às 16 horas aqui no Instagram do Nupiju, e passo a palavra para o professor para as suas considerações. Obrigado, professora Liliana. Estendo o convite e o agradecimento aí ao querido professor Daniel Cervantes, né? Muito obrigado por vocês me chamarem. É um grande prazer estar aqui de Sorocaba, do interior de São Paulo, falando com essa conexão direta com o interior do Tocantins. Dar um abraço para todos, deixar um beijo para todos, continuem se cuidando, dizer para seguir o @TuensTrabalho também aí, que é o meu projetinho,
tá? Quem quiser, eu respondo inbox também.